Bom dia a todos, prazer estar aqui com vocês novamente. Desejo a vocês que todos estejam bem, né, nesse momento, com saúde, vocês e os seus familiares. Recebam em minhas orações, meus votos de fé e esperança, para que passe logo esses momentos que nós estamos passando muito difíceis. Então, vamos lá. Nós começamos falando sobre as instituições sociais dentro do contexto social, dentro de uma sociedade, das suas importâncias, da relação dela com os indivíduos. E hoje nós vamos continuar falando um pouco mais de como elas são constituídas, certo? Da sua constituição. Para Emílio Durkheim, as instituições sociais possuem um papel pedagógico, ou seja, de ensinar o indivíduo como ser parte da sociedade em que nasceu. Ponto. Primeiro se ensina como ser parte dentro dessa sociedade. Isso segundo Durkheim. Mas nós vamos perceber que a importância do indivíduo dentro dessas instituições vai além disso. Primeiro, as instituições não existem sem os indivíduos. Imaginem vocês, a instituição religiosa sem os fiéis. Não existiria, certo? Por exemplo, a instituição escola, sem os alunos, sem os indivíduos, não existiria. Não haveria o porquê, a razão existir, certo? Mas as instituições, elas existem com uma finalidade bem clara, bem definida, certo? E aí nós vamos falar agora um pouquinho sobre essas finalidades. Por exemplo, a finalidade da instituição, uma delas é a coerção. Como assim, professor? Coerção? Coagir? Não. Coerção no sentido de corrigir, né, de nos orientar, de nos direcionar, de dar direção. Né? Nos momentos em que nós estivermos saindo fora da linha, elas têm a obrigação, a função, já dentro, enraizada no seu nascimento, na sua criação, de nos corrigir, de nos colocar de novo nos trilhos. Por exemplo, como caráter punitivo da sociedade, certo? A sociedade pune os comportamentos amoral, os comportamentos fora dos padrões éticos, morais daquela sociedade, né? Então você, por exemplo, você vive numa sociedade, digamos assim, pequena, todo mundo conhece todo mundo, e ali aquela sociedade já criou um padrão ético, moral, para aquele grupo social ali, para essa sociedade. E quando você sai fora, as pessoas vão agir, digamos assim, com comportamentos diferenciados com relação ao seu comportamento. Eles vão rejeitar esse comportamento e algumas vão chegar até você, muitas vezes, né, nem sempre, e vai dizer, olha, o que você está fazendo é imoral, não é justo, é injusto. Você está abusando aí dos limites que você tem dentro das relações sociais. Mais ou menos nesse sentido, certo? Existe também o dever moral de cumprir as regras dessa sociedade. Quais uma regra da sociedade que nós podemos aí, hoje generalizou, né? A questão ambiental é uma regra social, respeitar o meio ambiente, não poluir, não jogar lixo nas ruas, nos rios, nos lagos. Então isso é um comportamento social existente e se tornou uma regra dentro da nossa sociedade humana, civilizada, né? E também dentro de inúmeras outras sociedades. É um comportamento básico, uma regra básica. Cuidar daquilo que
nos pertence enquanto coletividade. Praças públicas, não depedrar as praças públicas. Nossas escolas, não estrague, não suje nossas escolas. Pelo contrário, a regra é ajude-nos a preservá-la, a fazê-la melhor. Certo? Essa é a regra da nossa sociedade. E é o que as autoridades, os líderes sociais esperam de nós, membros dessa sociedade. É esse tipo de comportamento. E quando isso não ocorre, vem a função coerção, corrigir, punitiva. E muitas vezes pune mesmo, gente, com exclusões. A pior forma de você punir alguém é excluí-la do meio. Tá? Então, quando uma pessoa é excluída da sociedade, ela se sente a pior das criaturas. Né? Quando você faz parte de um grupo social e de repente aquele grupo chega em você e diz, olha, você a partir de hoje não faz mais parte porque o seu comportamento não corresponde ao que nós almejamos como um comportamento ideal. E aí isso vai implicar rejeições, certo? Que não é bom para ninguém. Ok? E nós temos um outro ponto importantíssimo que é a historicidade. Toda sociedade, todas as, digamos assim, as instituições sociais, ela tem um cunho histórico. Como assim, professor? Quem criou a instituição escola não fomos nós. Foi alguém lá antes de nós que criou e deixou para nós, para que nós desfrutássemos. Né? Então essa historicidade, ela existe antes do indivíduo. Então as instituições sociais, ela existe antes do indivíduo que desfruta dela. Então por isso, mais um motivo aí para a gente ter um respeito com as instituições sociais, um respeito realmente prático, vivenciar esse respeito, não só falar. Beleza? Grande abraço a vocês, fiquem com Deus, até nosso próximo encontro.